E aí a gente começa os temas de hoje, que tem coisa pra caramba, muitíssimo interessante. Eu vou abrir as minhas anotações aqui do lado e vocês vão me interrompendo conforme acharem necessário, tá? Mademoiselle Clairon e o fantasma. Eu vou resumir porque a história é grande, né? Quem leu, leu. Quem não lê, vai lá e leia porque é bem interessante. E resumindo, ela teve um cara que se apaixonou por ela, mas ela não se interessou, não deu a menor bola para ele. E ele veio a falecer. E antes dele morrer, pouco tempo antes, ele até fala, né, para uma outra lá, que ele não ia perdoar ela nunca por aquela humilhação, né, por ela não ter dado bola para ele, por assim dizer. Então, a partir do momento que ele morre, ela começa a ouvir todos os dias, se eu não me engano, né? Ou pelo menos é sempre às 11 horas da noite, mesmo que não seja todos os dias, se eu não me engano era isso, né? Começa com gritos debaixo da janela, gritos horríveis, que ela fala que é até um pouco tenebroso, assim, apavorante. Ela chama pessoas para ir ali junto, para olhar com ela o que, que era aquilo, e ninguém vê nada, ninguém sabe de nada, mas o grito acontece. Numa certa altura, ela começa a ouvir da janela dela como se fossem tiros de fuzil, tiros de uma arma que eram disparados. Ela diz que ela vê o clarão e inclusive o barulho, né, bastante alto, só que não chega a quebrar a janela, a fazer nada assim. Porque se aconteceu, entendemos que é um fenômeno material. Se poderia quebrar a janela, talvez até poderia. E isso é um assunto que se estende aí bastante, né? Algo que achei muito interessante é que tem uma hora que ela fala que ela está com um outro homem, não sei se é um policial, né, que está com ela. Ela vai até a varanda dela para olhar na noite lá fora. No que eles se debruçam, eles acho que ouvem de novo um barulho alto e eles são jogados para trás. Ela fala como se fosse uma bofetada. A Ariane pode falar. Então, quando ela ouve o tiro do fuzil, ela foi para uma outra cidade perto, que ia ter uma festa, não sei. Verdade. E aí, quando ela foi, ela pensou: nossa, nessa cidade eu não vou, não vai acontecer isso, porque lá eles não vão me perseguir, né? Eu vou estar em outro lugar. E aí que aconteceu? E nessa cidade eles chamaram até o delegado, né? Na época nem chamava delegado, né? Oficial de justiça. Chamou o oficial de justiça para pesquisar, porque não foi só ela que ouviu os tiros, todo Verdade. mundo ouviu. Só isso que eu queria Verdade, é acrescentar. legal. Que é uma coisa impressionante isso aí, né? Até em outro lugar. E ela estava junto no quarto do hotel com outro rapaz, uma outra pessoa, e na sacada eles sentiram a bofetada e caíram os dois juntos no chão. Os dois sentiram a bofetada. Parece que até o rosto ficou Sim, vermelho. sim. Assim conta a história, né? É interessante porque faz a gente pensar em muitas coisas que as pessoas dizem e num primeiro momento a gente até fala, isso aí parece... É claro, tem coisas que a gente imagina, né? Tem coisas que todo mundo atribui tudo aos espíritos. E não é assim, a gente tem que tomar cuidado. Não é porque uma porta está balançando que é espírito, né? Mas tem outras coisas muito, muito relevantes assim. Inclusive o pessoal lá no grupo do Aprendendo sobre Mediunidade deixou uns relatos bem interessantes, né? Mas eu não vou me alongar muito porque a gente está só entrando nesse assunto, então acho que vai ter muito pano para manga ainda, né? Eu achei interessante como terminou o artigo, porque Kardec fala: há uma citação sem assinatura, ele não sabe quem foi, de um rapaz lá que diz que ele atribui aquilo a uma imaginação superexcitada daquela mulher que, aliás, era uma atriz, né? E a análise que Kardec faz é o seguinte: é provável que teria sido um relato verdadeiro, porque ela já não tinha, ela não era nova, ela já tinha seus 60 anos quando ela fez quando ela falou sobre tudo aquilo. Ele fala assim, é uma idade em que você não está mais imaginando coisas, você já viveu a vida inteira e tal. E um fato lá do passado, né? Ela guardaria tanto tempo. E
O rapaz, o que ele comenta sobre ela, né, a respeito dessa imaginação superexcitada, Kardec vem dizer assim: você imaginar uma coisa, porque pode acontecer até com a gente. Acontece uma coisa aqui na minha casa, uma vez eu arrumei o meu ventilador de um jeito e de repente o ventilador caiu para trás de um jeito que eu falei, mas não tinha como ele cair. Caiu, eu levei um susto do inferno, né? Mas assim, vou atribuir a espírito? Não, deixa eu ver o resto. Continua acontecendo, né? A gente tem que... foi o que ele falou dela, né? Uma imaginação que é presenciada por outras pessoas e que se estende por 2 anos a fio é uma coisa assim um pouquinho complicada, né? Alguém quer adicionar alguma coisa aqui? Ninguém? Então ele diz que o fato seria provável, né? Mas a gente vai falar um pouco mais à frente melhor sobre isso. Não são coisas impossíveis, né? Não são coisas que estão fora da ciência, que são inexplicáveis. Na verdade, muito pelo contrário. E ele faz uma nota sobre o espírito, né? Como ele sempre notou, pelo ensinamento dado pelos próprios espíritos, que todos os espíritos que agem, que produzem fenômenos físicos, seriam espíritos inferiores. Lembrando, espíritos inferiores somos todos nós que ainda estamos ligados à matéria, né? Que muitas vezes temos a matéria à frente da nossa espiritualidade, por assim dizer. Então não significa que fosse um espírito ruim, que queria fazer uma maldade. Mas também não era um espírito lá que fosse mil flores, né? Como a gente dizia, porque estava ali causando uma série de complicações para ela, causando medo e tudo mais, né? Nada mais? Fala. Aqui, Paulo. Uma questão, tá, que eu vou pôr aqui, não está nesse artigo, tá? Mas fica só por uma questão de observação. O espírito esse, tá? Ele claramente ainda estava em perturbação, né? Que é o termo que Kardec usa, o tempo que o espírito passa depois que desencarna até se reconhecer como um espírito desencarnado, voltar a toda a consciência, né? E eu só queria fazer uma reflexão se esse espírito que estava fazendo isso aí, que estava atormentando essa mulher, se ele estava consciente que ele estava causando toda essa bagunça, né? Se ele fazia isso aí de uma maneira consciente, ele não achava ainda que estava vivo e aproveitando o fluido animalizado da mulher, ele fazia isso aí de forma inconsciente, involuntária, muitas vezes, por dizer, né? Então, é uma coisa que não está esclarecido, mas faz a gente pensar, verdade, né? Se ocorreu ou não. Joel, queria falar? Não, só concluindo o que o Alberto falou, é que o espírito do desencarnado deixou bem claro que, devido à repulsa dela em assumir o relacionamento com ele iria atormentá-la. Ele deixou isso bem claro, que ele iria voltar. Então, aí o Alberto fica respondido assim. Ele estava consciente, então. Ele só estava materializado. Ele prometeu vingança. Entendi. Aí fica uma lição muito importante, né? Por quê? Vejam que ele não era uma pessoa ruim e ela não fez um mal para ele assim. E ele já fez tudo isso, né? Tudo bem, ele tinha os meios à disposição, mas olha as inimizades que a gente arruma e como é perigoso. Perigoso no sentido de quanta atrapalhação pode trazer para a gente, né? A gente agir errado com os outros, né? Criar inimigos na vida. Vou voltar. Não é só por criar inimigos. Às vezes a inveja, a frustração faz com que a pessoa odeie
sem necessariamente ter feito Também. algo, né? Mas sim. Isso é verdade.